Boa tarde. O Trilhas da Democracia Conjuntura entra no ar nesse dia 31 de maio, são 17 horas. E, como de hábito, junto a mim na condução desse programa, o assessor jurídico do Movimento Sindical Cotista, Normando Rodrigues. O tema de hoje é isolamento ou não isolamento da ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, e as contradições existentes entre dois modelos, né, de sociedade, dois modelos da forma como o governo e os governos devem se relacionar com duas questões cruciais, que são o desenvolvimento socioeconômico, por um lado, e, por outro lado, a preservação ambiental. Tudo bem, Normando? Vamos nessa Tudo bem, trilha? Marco? Vamos nessa trilha. Bem, né, foi estarrecedor o que aconteceu no dia do depoimento da ministra Marina Silva na Comissão de Infraestrutura do Senado. Eu acho que o prefixo infra ele está muito bem adequado ao nível moral daquela comissão e do Senado e acaba eclipsando bem ao gosto do fascismo os debates verdadeiramente importantes sobre a política ambiental, né, sobre, né, como você mesmo há pouco me lembrava, sobre a aprovação do PL da devastação ambiental, mas eu acho também que esse episódio é muito significativo para que se leia a correlação de forças do parlamento brasileiro nesse momento. Exato, Normando. O Jamar, que acabou de aparecer aqui nos Maravilha. estúdios, eu vou embarcá-lo, fazer a apresentação e a gente vai avançar nisso, né? De tentar desvendar Isso. aquilo que acabou ficando obscurecido por aquele episódio lamentável da terça-feira, né? Na Comissão de Infraestrutura do Senado Federal. Ei-lo, coloquemo-lo ao centro. Boa Vou tarde, mudar a Jamar. posição da cadeira aqui. Tá certo. Enquanto o Jamar muda a, a localização da cadeira, eu faço a apresentação, mesmo que ele não esteja pronto, ele está girando ele aí. Jamar, hoje participa pela primeira vez, não do Trilhas da Democracia, Jamar já participou várias vezes do Trilhas da Democracia, mas hoje ele está numa condição diferente, ele passa a integrar, isso nos dá muita honra, não é, Normando? É a condição de convidado fixo, né, do Trilhas da Democracia Conjuntura. Então, a cada 5, 6 semanas, ele virá aqui para nos ajudar a entender a realidade, a conjuntura que se atravessa nesse momento histórico brasileiro e também internacional, em particular naquelas questões que dizem respeito, que é a sua área de atuação, a preservação do meio ambiente, a uma outra forma de pensar a agricultura. Então, Jean-Marc, aposto já? Eu tenho 2 minutinhos? Tem, claro. Não, já tá. A gente já Boa tarde, está eu no vou ar, botar né? o aparelho de ouvido. Tá certo. Como eu disse, então, o tema de hoje é o isolamento ou não. Quando a gente preparou a thumbnail do programa, né, aparecia só isolamento, só que no dia seguinte a ministra deu várias entrevistas. Eu chamo a atenção para uma entrevista, que foi uma entrevista para a Folha de São Paulo, que saiu sob vídeo, que é uma entrevista serena, em que ela consegue falar, diferentemente do que aconteceu na entrevista da Globo News, em que se fez a todo custo a tentativa de que saísse da boca da ministra alguma bomba contrária ao governo Lula. Podemos já? Podemos. Então, Jean, seja muito bem-vindo ao Trilhas Conjuntura.
Lembrando que, como esse programa está sendo ao vivo, comentários, perguntas poderão ser feitas pelo chat e serão lidas no momento propício. Jean, eu já conversava com o Normando, a gente já trocava algumas ideias acerca dos episódios ocorridos na Comissão de Infraestrutura do Senado, na terça-feira, dia 21 de maio, que envolveram a ministra Marina Silva e acho que não tem outro adjetivo, né? Eu acho que é mais um substantivo, os trogloditas de extrema-direita, como Marcos Rogério, que já havia nos brindado um brinde muito amargo, né, com as suas participações na CPI da Covid, né, e volta a marcar presença, agora acompanhado por Plínio Valério, Marcos Rogério, do PL, e Plínio Valério, do PSDB, né, do estado de Amazonas. Né? E eu gostaria de elencar uma série de questões que pudessem nortear essa nossa análise de conjuntura. Então, na sequência, eu passo a palavra para o Jean e depois para Normando. Primeira questão, o que o episódio em si, né, diz sobre o episódio de truculência contra a ministra Marina Silva? O que esse episódio em si diz sobre a política levada a cabo hoje, de maneira geral, na sociedade, mas particularmente dentro da Câmara dos Deputados e agora no Senado Federal? Né? Me parecia que o Senado Federal, de alguma maneira, ou se imaginava que era uma instituição que se preservava disso, mas, como o Normando disse, desceu a limites muito baixos, né, de civilidade, de discussão, de troca de argumentos, etc. Uma segunda questão, Normando já levantou a bola, que é a correlação de forças existente hoje dentro do Congresso, com a aprovação, que acabou sendo, né, deixada de lado, a reverberação da notícia da aprovação do projeto de lei, que é o projeto de lei 2159 de 2021, que acabou ganhando o nome de o PL da devastação, que cria uma nova lei geral de licenciamento ambiental, e a aprovação se deu com o seguinte placar: 54-13, ou seja, foi um 7-1 clássico, né? E isso, entre outras coisas, cria a figura de um rito simplificado para aprovação de projetos considerados prioritários pelos governos, de maneira geral, mas pode ser utilizado depois da aprovação. O PL volta para a Câmara dos Deputados, né, para sua aprovação, e poderá ser utilizado pelo atual governo para resolver o desenvolvimento das atividades petrolíferas, da exploração do petróleo na foz do rio Amazonas. Em terceiro lugar, não é? A gente está falando aqui agora da truculência e dessa correlação de forças desfavorável, né? Completamente desfavorável. Em terceiro lugar, agora, olhando na relação de Marina com o governo, né? Em terceiro lugar, a posição de solidariedade emitida imediatamente, né, por várias lideranças do governo, vários ministros, deputados, senadores, a começar pelo presidente Lula. Né? E, por fim, se há realmente ou não um isolamento da ministra Marina Silva, ministra do Meio Ambiente, dentro do atual governo. Né? Nessa entrevista que eu fiz referência à Folha de São Paulo, que tem 10 minutos, né? Marina é muito clara ao dizer que, ao defender a ideia de que a pauta ambiental tem sido
colocada em efetividade pelo atual governo, mas sempre chamando a atenção, fazendo a ressalva de que existem contradições internas ao próprio governo. Ela atribui isso à existência de uma frente ampla, o governo ter sido aprovado como uma frente ampla, mas as contradições existentes entre dois modelos. E ela designa um primeiro modelo, o modelo da preservação ambiental, e o segundo modelo, o modelo econômico. Eu acrescentaria aí um determinado modelo de desenvolvimento econômico. Já falei muito, eu gostaria que tu nos auxiliasse a nossa audiência para entender um pouco essa conjuntura que, a meu ver, é muito desfavorável para aqueles que defendem o caráter imperativo, não é, de defesa e de preservação do meio ambiente nesse momento, já com muito atraso nesse momento que a gente vive. Por favor, Jean, e na sequência, Normando. Muito obrigado, Marco. Alô para você, para o Normando e para todo mundo que está nos escutando agora. Eu queria começar por dizer que a gente está diante de uma coisa evidente que oculta outra que não é tão evidente. A mais evidente, obviamente, é a truculência da agressão à Marina, que chegou perto da agressão física, enfim, de toda forma enfim, os protestos que foram feitos depois, por diferentes personalidades políticas e não políticas, tocaram muito no aspecto, digamos, de um síndrome da misoginia, do racismo, enfim, a truculência em geral comportamental, né? Quer dizer, então foi visto, ela recebeu muitas mensagens de solidariedade, muito focadas, digamos, nesse lado. Ela foi agredida, procurou-se uma desmoralização, foi enfim, insultos, agressões, parcialidades, impedi-la de falar, enfim, todo tipo de violência, menos um tapa na cara, estiveram presentes lá. E a solidariedade foi muito centrada nisso, na ofensa à pessoa da Marina, como ministro ou como mulher, mas não se falou, quer dizer, no fundo da questão. Quer dizer, todo esse tumulto oculta o fundo da questão, que é o fato de que uma proposta que não podia ser mais sinistra, que no fundo o objeto daquilo ali era provocar a saída da Marina do governo, deixá-la em farrapos, sem sustentação nenhuma, e isso ela conseguiu reverter, pela sua dignidade, pela sua coragem, mas o fundo da questão era exatamente o conteúdo. O conteúdo não está em jogo nessa discussão. Quer dizer, as propostas, digamos, do chamado desenvolvimentismo tosco, que predominam, não vou nem falar na direita, a direita não está se perguntando nem que desenvolvimento deve ser ou não deixa de ser. O negócio é acumular dinheiro, vamos ganhar o máximo que for possível, enquanto for possível. Se tiver que destruir tudo, destrói tudo. Isso aí é a lógica do capital, o mais incontrolado e o mais selvagem que você pode imaginar. Agora, o que preocupa é que, em primeiro lugar, o governo, Marina indo depor na Cova dos Leões, o governo não preparou nenhum tipo de defesa para a Marina, nenhum tipo de apoio, nenhum tipo de soberania, não teve nenhum. Né, praticamente nada de gente do PT, de qualquer outro partido que tomassem a frente, a apoiassem, a secundassem, de alguma maneira procurassem apoiá-la. Ela entrou na Cova dos Leões sozinha e na Cova dos Leões ficou. Com algumas pessoas quietas, outras pessoas batendo, mas no fundo, ficou ela lutando sozinha ali naquele troço. E esse é o quadro, que é o quadro mais preocupante. O governo faz parte desse processo de isolamento da Marina. A direita está fazendo papel sujo, né, de fustigá-la, desmoralizá-la, etc. Agora, o governo está incomodado pela Marina. E não é a primeira vez, tem um histórico disso aí. Ela sai no primeiro governo de 2008, depois de um longo processo em que ela vai batendo de frente, vai recuando, cede um monte de coisas, até que chega uma situação insustentável e ela perde boné.
Agora, vamos recordar alguns, quer dizer, acho que o primeiro, talvez, dos choques foi a questão da liberação dos transgênicos, de que o governo passou o rodo por cima da Marina sem piscar. Quer dizer, não teve muito problema. Belo Monte, você tem uma sequência de coisas. Mais adiante, já não mais com a Marina, mas já no governo da Dilma, você tem o Código Florestal, coisas em que o governo, até um bom ponto, era cúmplice, era simpático o que estava acontecendo. Evidentemente, a direita aproveitou para empurrar o mais longe possível. E o governo tentava manter dentro de certos limites. Mas, no fundo, a proposta é a mesma. Assim, é tirar a agenda ambiental, quer dizer, do cenário onde ela possa limitar ou impedir quaisquer medidas de desenvolvimento, no sentido que eu qualifiquei antes, desenvolvimento tosco. Vamos aproveitar as nossas condições naturais ao máximo, e depois a gente vê o que acontece. Isso vale para a questão do petróleo, como vale para a questão da estrada Porto Velho, Manaus, enfim, que vai abrir um tremendo de espaço para grilagem nas margens, como já aconteceu em todas as vezes que se asfaltaram nas estradas da Amazônia. E, enfim, essa questão enfim, agora da desmantelamento do elemento mais importante de controle que ainda existia, ou teoricamente existia, legalmente existia, para a questão da avaliação de impactos ambientais para o licenciamento. E esse é o quadro. Quer dizer, a direita, claramente ela colocou isso na aprovação do PL, da devastação, quer dizer, a gente não quer restrições. Quando eles dizem assim, a avaliação do impacto é uma coisa autodeclaratória, isso é uma piada, né? Isso é uma piada. Porque com todas as exigências que existiram antes, já houve devastação a rodo. Ou seja, a lei existia, mas ela é aplicada seletivamente, eventualmente. Basta ver a quantidade de punições, de multas do IBAMA ao longo de 20, 30 anos, nunca pagas e, em geral, pequenas, que nunca inibiram, de fato, o processo de devastação. Então, acho que, inclusive, tem um dado importante a avaliar mais recentemente, é que um dos elementos assim, mais propagandeados pelo governo em relação à atuação do próprio governo e da Marina para conter a destruição na Amazônia, que é o foco principal, foi de que caiu em 50%, 60%, esse ano parece que até 80% do desmatamento foi diminuído. Agora, o que não se viu é o seguinte: desmatamento é uma coisa chamada de desmatamento do corte raso. Quando você passa trator de esteira, 2 tratores de esteira com correntes grossas, e vai botando abaixo a floresta. E depois deixa a mata no chão secar para tacar fogo. De 2, 3 anos para cá, quer dizer, foi crescendo o processo em que não se faz mais, faz muito menos corte raso, se faz muito mais incêndio direto. Por 2 razões. Tem uma razão de capacidade de controle, já que o INPE conseguiu desenvolver mecanismos de fiscalização por satélite que praticamente permitem a localização em tempo real de quem está passando trator de esteira, quem está fazendo o corte raso, e que permitiria, quer dizer, você fazer autuação direto. Permitiria se o IBAMA tivesse gente para fazer isso, se tivesse secundado por forças capazes de exercer, quer dizer, elementos capazes de chegar no local e impedir os fatos, etc. Que não tem. O IBAMA foi desmantelado pelo Bolsonaro e ainda não se recompôs. Está longe de estar recomposto, muito longe. Perdeu praticamente a metade do seu pessoal. Então, você tem a legislação, o desastre da legislação foi terrível, porque ele agora facilita muito mais esses processos de devastação, porém, mesmo com a vigência da legislação anterior, quer dizer, antes dessa mudança dramática, já existiam as coisas que aconteciam ilegalmente. A Amazônia é uma terra sem lei, em particular, mas não só. Você pode estender isso para o Cerrado e para o Pantanal e praticamente para todos os biomas isso está acontecendo.
ou já vinha acontecendo. Então, esse é o quadro que nós estamos encontrando. Ou seja, o que me preocupa muito nisso aí é o seguinte: a repetição do que se passou nos primeiros governos do Lula e no da Dilma, em que o governo, fundamentalmente, digamos assim, as forças mais significativas do governo acabam olhando para a Marina como um estorvo. E eu acho que esse é o... E o Lula não deixou de fazer isso de forma mais ou menos gentil, mas não deixou de fazer publicamente essas declarações antes desses fatos. Quando ele dizia, a Marina é uma pessoa inteligente, ela não pode estar contra o... Ela não está contra, ele afirmou, não está contra a exploração do petróleo na margem setentrional, ela não está contra a estrada a ser asfaltada. Quer dizer, uma afirmação, quer dizer, na verdade, ele desmoralizando a própria ministra, ele está encostando na parede. Quando ele dá esse tipo de sinal, e ninguém sabe que outros sinais foram dados, quer dizer, nas prolongadíssimas conversas do Lula com o Alcolumbre na viagem de avião, longa viagem de avião da China para cá e daqui para lá, aparentemente, tem muita fofoca aí nos jornais de Brasília, sobretudo, tocando de que houve um acordo. Não, vamos empurrar o barco, vamos botar a coisa para frente. E, de fato, confirma-se isso com a presença da Marina ali, coitadinha, na sua fragilidade física e na sua força moral, quer dizer, colocada na qual de milhões, sem que ninguém se preocupasse minimamente por entender apoiá-la. Então, eu acho que tem um pouco a sensação de que isso aí tem um cheiro danado, de queimar a criatura, quer dizer, desmoralizá-la. Se ela tivesse saído desmoralizada desse debate, coisa que por força dela mesma não aconteceu, quer dizer, ela estaria praticamente fora do governo, né? Teria perdido qualquer tipo de capacidade de resistência. E mesmo agora, que ela está lendo no jornal de hoje, declarações da própria Marina indicando que ela está sem retaguarda para negociar no Congresso, na Câmara, eventuais modificações no PL votado no Senado. Então, ela tem uma conjuntura muito negativa, onde você tem gente do governo, inclusive o próprio presidente, e forças muito significativas, que estão empurrando. Eles estão empurrando. Ela, de fato, voltou a ser, ou continuou a ser, quer dizer, o estorvo como ela foi vista no período anterior. Acho que esse é o elemento mais significativo desse sócio imediato. A ofensiva da direita turbulenta contra a Marina é esperada. Isso aí faz parte dessa coisa que é o Congresso Nacional atualmente. Eu fiz uma breve tentativa um tempo atrás, assim, pesquisando, se nós tivemos algum congresso pior do que esse. Eu cheguei à conclusão que talvez aquele final do Império, quando você tinha o congresso de latifundiários escravocratas, fosse pior. E mesmo esse engoliu. Mal que bem engoliu a libertação dos escravos. Nós estamos numa situação muito, muito ruim. E, sobretudo, porque você não tem um polarizador. Você tem praticamente todo mundo, assim, no fundo, e não, vamos tocar para frente, que precisa desenvolver o país, precisa de investimento, precisa crescer, no petróleo. O Lula usou não sei se foi o Lula ou se foi quem é que falou, não posso jurar. Na declaração recente, disse, não, hoje em dia é muito importante para o Brasil a parte de exportação de petróleo que nós estamos fazendo. Precisamos ampliar isso, nós temos esse potencial e temos que ampliar isso aí para garantir o nosso balanço de importação e exportação, garantir recursos para o crescimento econômico, etc, etc. Enfim, então essa, para mim, é mais ou menos o miolo dessa nossa questão. Opa, pronto. Antes de passar a palavra ao Normando, e pediria para o Normando explorar também, são vários comentários aqui no chat, e são comentários de sinais opostos. Então, eu gostaria de ler alguns deles, né?
Bom, existe Alessandro, que diz Marina Silva é verdadeira heroína do Brasil. Reafirma depois ser progressista é cuidar do meio ambiente. E aí vem Rafael Cardoso dizendo Marina é financiada por ONGs estrangeiras, demissão para ontem. O Luiz Antônio do Amaral pergunta quais ONGs, Rafael. Rafael Cardoso volta a dizer, me desculpe, mas a agressão é o que a Marina faz contra o desenvolvimento do país. O Luiz Antônio replicou, dizendo divergência política não é motivo para agressão misógina e racista. Leleja Pinheiro, não esqueçamos também do senador Omar Aziz, querendo culpar a Marina pela morte dos amazonenses durante a pandemia por causa da situação das estradas, disse uma fake news e nem parece que presidiu a CPI. De novo, a Leleja diz, na hora que a Marina estava sendo atacada pelos machões do Senado, a única voz que sobressaiu em sua defesa foi a da senadora Elisiane Gama. Josias afirma, fizeram uma covardia com a Marina, são machistas, covardes, que não têm coragem de enfrentar um homem. Bom, Normando, como você pôde ver, existem na nossa audiência tanto aqueles que defendem essa opinião que Jean acabou de dizer, né, de Marina sendo considerada um estorvo, né, para o projeto de desenvolvimento do país. Rafael endossa de alguma maneira essa posição, enquanto existem outros que valorizam a figura e a importância fundamental da presença da Marina, da ministra do Meio Ambiente, né, dizendo que cuidar do meio ambiente é um sinal de localização no campo político, no campo progressista. Normando, por favor. Eu gostaria de começar destacando um movimento que a extrema-direita faz seguidamente, não só no Brasil, no mundo todo. O governo Trump está eivado disso e faz isso cotidianamente, e que muita gente vem destacando, que é a captura do debate superficial, né, de comportamental, de valores culturais, de postura. Normando, desculpa, peço imensas desculpas, mas eu acho que é uma questão importantíssima. Apareceu uma pessoa agora cujo nick, o nome é agressor de mulher. Então, agressor de mulher aqui não é espaço. Não é espaço no Trilhas da Democracia, não é espaço no TV 247, e você está sendo suspenso desse espaço, que é um espaço de defesa das mulheres, dos direitos das mulheres. Desculpa, Normando, mas eu não podia deixar passar barato isso. Não, você fez muito bem, e eu acho que isso se conecta com o que eu estava querendo dizer, porque a extrema-direita desvia o assunto para isso, né? Não é mero casuísmo, eles realmente são agressores de mulher, são agressores, abusadores e manipuladores de crianças e adolescentes, são destruidores do meio ambiente e são racistas, né, desrespeitosos e supremacistas. Agora, tudo isso, né, vem num invólucro de guerra cultural que deixa de lado a substância política. Eles tentam politizar o comportamento e a cultura e, com isso, esvaziar o real debate político. E é mais ou menos o que aconteceu nesse episódio da Marina, né, no depoimento da Comissão de Infraestrutura, né, que o debate foi para o intolerável, foi para a barbárie, foi para uma postura absolutamente condenável e incompatível com qualquer representação parlamentar, e esvaziou o debate político, bem ao gosto da extrema-direita. Esvaziou o questionamento, né, do PL da devastação ambiental e de toda a discussão, inclusive, da exploração do petróleo da margem equatorial, que se poderia fazer
né, mais frutiferamente numa casa legislativa. Mas vejo nesse episódio também um microcosmos, uma amostra muito significativa do que é a política parlamentar hoje no Brasil. Né? E vou usar, o Marco ficou na dúvida sobre qual adjetivo a gente deveria tratar esses covardes, né? Porque agressor de mulher é, sobretudo, um covarde, né? Não tem capacidade de elaborar e de discutir conteúdo, e tendo uma visão hierárquica da sociedade, se vira para a Marina e fala: ponha-se no seu lugar de negra, né, de vinda de classe social explorada, de amazônica. Esses cidadãos, que eu vou chamar de incitatos, né, e parêntese, eu acho que vale a pena esclarecer, né, o imperador Calígula nomeou um cavalo para o Senado, era um senador chamado Incitatus e Quadrúpede, né? Esses incitatos que agrediram Marina são muito representativos de quem hoje detém o poder político e de quem hoje capturou muito do orçamento da União. Se a gente contar o orçamento flexibilizado, o orçamento que não está já comprometido com propostas políticas corretas, né, de carimbos para investimentos em saúde, educação, previdência, é a maior parte do orçamento flexível que foi capturada pelas emendas parlamentares. E dos incitatos que atacaram Marina, teve um assessor, 8 meses atrás, preso porque estava envolvido com 4 diferentes apreensões feitas pela Polícia Federal, que totalizaram 1 tonelada de cocaína em Rondônia, que é a base eleitoral do senador, né, que estava à mesa que mais agrediu Marina, e outro, né, muito ligado à expansão rodoviária e grilagem de terras, é um sujeito que tentou ser garimpeiro legal nos anos 80 e que tem relação de representatividade com o garimpo ilegal na Amazônia Ocidental. Esses sujeitos são legítimos expoentes da correlação de forças que a gente tem hoje no Congresso. E é um pouco diferente, né? A gente está acostumado a falar que essa é a terceira pior legislatura da história do país. O Jean-Marc foi lá no fim do Império para resgatar aquela. Essa legislatura é também diferente da legislatura da bancada ruralista que dava sustentação ao governo Fernando Henrique Cardoso, destruidor do Estado, naquilo que o Estado tinha que cuidar, e é diferente também da reencarnação da bancada ruralista sob o governo Dilma, quando há a flexibilização do Código Florestal. É pior, é muito pior. É uma bancada que está diretamente relacionada com crime organizado e com a necessidade brutal de ausência do Estado, né? E esses 2 expoentes aqui a gente se referiu são representantes de uma região do país em que a ausência do Estado sempre foi característica, a Amazônia Ocidental. Então, acho que um primeiro dado que a gente tem que pensar é o seguinte, né? Qual é o tamanho do problema? Qual é o caráter do maior adversário nesse momento, que são essas forças políticas muito bem representadas no Senado e na Câmara dos Deputados nesse momento. Sim, sobre governo, é muito interessante a gente perceber que a conveniência, né, o Jean foi muito preciso, cirurgicamente preciso, né, porque acaba sendo conveniente. O PL da devastação, ele teve muitas modificações de interesse desses setores. Agora, em essência, ele atende à demanda política de um setor do governo majoritário que quer a exploração a todo custo, né, do petróleo na margem equatorial. E é uma perspectiva, vejam, muito diferente também do que foi a visão dos governos Lula 1 e 2 sobre petróleo. Não do ponto de vista de não poluir, de não jogar combustível fóssil para fora, mas dentro da lógica desenvolvimentista
ainda que a todo custo, nos governos 1 e 2 do Lula, existia uma preocupação de agregar valor e transformar a matéria-prima antes de exportar e antes de abastecer o mercado interno. Então foram feitos grandes investimentos em refinarias, né, de aumentar e modernizar os parques de refino, grandes investimentos em portos e terminais, né, para exportar o produto refinado, coisa que depois da crise de junho de 2014, quando o preço do barril despenca no cenário internacional, a Dilma faz uma virada de 180 graus. Passou a ser prioridade a exportação de óleo cru, né, de menor valor agregado e de menor geração de desenvolvimento e de agregação industrial. E é o que está prevalecendo hoje no governo Lula 3. Chamando atenção também para setores significativos dos movimentos sociais que apoiam, né, determinantemente a exploração na margem equatorial. A gente promoveu com o Jean-Marc e a sindicalista Miriam Cabreira, do Rio Grande do Sul, um debate sobre a margem equatorial. E não é só a Miriam. O movimento sindical petroleiro, quase que totalmente, é comprometido com essa bandeira de defender a exploração de petróleo na margem equatorial, e mais, foram ao ponto de pedir ao Lula a cabeça do presidente do IBAMA, né, fazendo publicações do tipo o que esse sujeito que impede a exploração pela Petrobras do óleo na margem equatorial ainda está fazendo no IBAMA, deveria ser demitido ontem. Então é um mosaico muito complexo que a gente tem. De um lado, a gente tem uma direita absolutamente bárbara e incivilizada, né, que tem nesses incitatos os seus expoentes, mas capaz de rigorosamente qualquer coisa para assegurar seu interesse e lucro imediato, independentemente do Estado. E do outro, onde você poderia ter um apoio popular, né, para fazer uma resistência ecológica, você tem, acredito que não por má fé, mas muito por despreparo e falta de compromisso, de consciência ambiental, né, setores colaborando com o capital. Então, e no meio disso tudo, a figura de Marina e dos ambientalistas que ainda estão com ela no governo. Então, é uma relação que, se retomada dialeticamente, pode vir a algum lugar, mas que nesse momento está muito ruim. Já fique à vontade para interagir com o Normando, mas eu só queria levantar, nessa mesma entrevista que eu fiz referência na Folha de São Paulo, quando Marina diz que não se sente isolada, né, afirma que abre aspas, o governo tem agido mesmo em meio às contradições devido ao fato de ser um governo de frente ampla, mas ele tem respondido às necessidades da agenda ambiental, fecha aspas, dá vários exemplos. Um dos exemplos, eu acho que de alguma maneira você já respondeu na tua primeira intervenção, já havia tocado nesse assunto num programa anterior que você participou. Ela afirma que houve uma redução do desmatamento na Amazônia da ordem de 46% e uma redução do Brasil inteiro, em todos os seus biomas, da ordem de 32%. E isso só teria acontecido devido ao apoio conjunto, né, dos ministérios do governo Lula III. E depois disso, em termos orçamentários, ela diz, olha, eu peguei um fundo clima com 400 milhões de reais e com apoio do ministro Haddad fomos até a Bolsa de Nova York e conseguimos fazer uma captação de recursos da ordem de 10 bilhões. Jean, algo do que Marina diz deixa alguma pista de que exista dentro do governo, né, uma possibilidade de superação dessa ideia de estorvo e que Marina seja
realmente valorizada naquilo que ela deve ser, como sendo não apenas uma referência internacional, mas também uma lutadora política com história, né, para fazer com que a pauta da preservação ambiental ela seja incorporada definitivamente aos governos? Olha, claro que a Mariana não pode se colocar a público para dizer que ela está isolada. Embora, de fato, no Globo de hoje, ela diz, embora não de forma genérica, isolada no governo, ela diz que está enfrentando... Tem um barulho de fundo. Vocês estão ouvindo ou não? Deixa eu ver se é o meu aqui. Eu vou fechar o meu. Eu fechei meu microfone por isso. Parou. Ela não pode sair dizendo que o Lula está contra ela, ou entende que o governo majoritariamente está contra ela. Ela tem que fazer um certo jogo de cena, ou então ela pede o chapéu. Não teria muito o que fazer. Agora, isso não é novidade. Ela fez isso de 2003 até 2008, entendeu? Repetiu isso, vai engolindo sapo em cima de sapo. Tal. E tem sempre uma explicação, né? E na época eu convivi muito com a Marina, porque ela recebia muitos movimentos de desenvolvimento rural, da agroecologia, da preocupação com o ambiente e tal. E a gente teve várias conversas com ela na campanha contra a legislação de transgênicos em particular, tivemos muitas discussões com a Marina. Mas, frequentemente, a Marina atuou sempre com uma avaliação de correlação de força do governo para não bater de frente. Então, não fazer, sobretudo, não bater de frente em público. E frequentemente não batia nem nos bastidores. O momento que o Lula tomou a decisão de liberar os transgênicos do Brasil foi uma coisa armada, uma reunião que ele chamou muito rapidamente, assim, de uma hora para outra, uma paulada de ministros, inclusive ela, inclusive o Rosseto e outros ministros importantes do governo, para uma reunião no Palácio de Noite, para assistir um cara da Embrapa, um técnico da Embrapa, para fazer uma apresentação de o que é o transgênico. Uma grande apresentação, eu já tinha visto aquela apresentação em vários lugares em que eu debati com ele. E no fim da apresentação, o comentário do Lula seguinte, isso aqui é o transgênico, eu estava enganado, eu acho que isso, na verdade, pode ser uma boa coisa. Marina não falou nada. Quem peitou a briga com o Lula e com o resto de todo mundo que estava por lá foi o Rosseto. A Marina ficou quieta, o Rosseto ficou pé da vida, largou sozinho, discutindo essa questão. Mas, ou seja, como ela frequentemente diz, quer dizer, assim, eu perco a cabeça, mas não perco o juízo. Então, ela vai mantendo, né, um balanço complicado com esse setor desenvolvimentista tosco, como eu chamo, que continua prevalecendo em boa parte da esquerda brasileira. Esses comentários que você citou aí, eu já vi, inclusive, escritos em vários apps que eu participo, que os caras literalmente dizem, olha, tirar a Marina, tem que acabar com essa história, isso aí é contra o desenvolvimento, contra o povo brasileiro, contra, né, o interesse nacional e por aí vai. Agora, voltando à postura da Marina, eu acho que ela tem uma fragilidade no enfrentamento da questão, em que ela, historicamente, sempre se colocou numa posição defensiva. Entendeu? Que ela coloca a preocupação, é o seguinte, a ideia de proteger o meio ambiente, vamos proteger as coisas, que já é uma visão defensiva. Em vez de você discutir assim, não, nós precisamos de um outro desenvolvimento deles, um outro tipo de relação com a questão ambiental, com os recursos naturais, para utilizar uma linguagem da economia, que são recursos, e isso fragiliza o debate, fragiliza a posição dela. E isso é nada mais evidente que nesse debate, por exemplo, sobre o petróleo, o IBAMA botou o pé na porta, não deixou invadir, não deixou passar em branco, enfrentou durante muito tempo opiniões técnicas, aí a Marina diz assim, não, minha posição é a favor de uma definição técnica do IBAMA, eles são sérios, cientistas, etc. Eu estou
apoiando uma decisão que é tecnicamente intocável. No entanto, acabaram cedendo, né? Entregaram já uma etapa do processo, já passou batido. E o que me impressionou foi que ela não entrou na discussão, que é mais ampla do que isso, é que o Bloco 59, né, isso que é esse lá da Foz, do litoral do Amapá, é uma parte pequena de um projeto gigante da Petrobras. Inclusive, uma coisa curiosa é o seguinte, em toda essa região amazônica, quem detinha os direitos de exploração até pouco tempo atrás eram duas multinacionais, que era a British Petroleum e a Total, francesa, e que acabaram achando que era muito delicado politicamente eles se meterem a explorar naquela circunstância. Então, eles tiraram o pé. A Petrobras entrou no lugar, entrou no vácuo. Né, e entrou jogando pesado, que não, vamos explorar, vamos explorar. A Marina não abriu a boca para falar, não é sobre especificamente aquele negócio. Inclusive, eu não discuti esse tempo todo sobre a questão da Foz do Amazonas, ou como prefere a margem equatorial, especificamente sobre aquilo. A questão mais ampla é o seguinte: onde é que vai o investimento para a exploração de petróleo do ponto de vista do desenvolvimento do Brasil e do ponto de vista da questão ambiental do mundo? Então, essa é a questão de fundo que se tem que colocar, e você tem que entrar numa discussão de alternativa que vai além do que o governo tem dito e não feito, inclusive, uma parte dos casos. Não, temos uma agenda verde para energia, o Brasil é o melhor país do mundo do ponto de vista de perfil energético, e nós vamos melhorar, nós estamos botando parques eólicos e solares por tudo quanto é lado, que, aliás, é uma outra questão, isso é um problema de tudo quanto é jeito, e valeria uma outra discussão. E muita gente se perguntando se isso aí realmente é sustentável, quer dizer, ou se é simplesmente trocar 6 por meia dúzia. Mas o fato de que ela não se posicionou sobre esse debate mais amplo, sobre o papel dos combustíveis fósseis no desenvolvimento, você mostra que ela está permanentemente numa posição mais acanhada, que é de defender. Vamos defender a floresta, vamos defender o litoral, lá, os recifes de coral, e outras coisas do gênero. Isso é certamente muito importante, mas do ponto de vista de você pensar, quer dizer, a população que olha para isso diz assim: pô, a gente está defendendo, e aí? Então, é para ficar aí mesmo, como está, a gente não vamos usar, não vamos fazer. Se você não tiver uma proposta para responder, quer dizer, esse questionamento, você está morto. E você perde o debate. Você não vai longe. Nós vamos cair, na verdade, vou caricaturar muito, muito. Eu me lembro que há muitos anos atrás, quando eu voltei da França, do exílio, então, eu me lembro que teve uma discussão feroz de um grupo de ambientalistas que se reuniu para defender, eu acho que era a figueira da Rua Faro, aqui no Rio de Janeiro. Tinha uma árvore velha, não sei o que e tal, que resolveram derrubar a árvore, eles se juntaram, abraçaram a árvore, sentaram embaixo, se amarraram, não sei o que. Tal. E eu achei naquela época aquele negócio patético. Eu digo assim, poxa, teve uma outra do mesmo tipo no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, mais ou menos no mesmo período. E durante muito tempo, o movimento ambientalista brasileiro foi um movimento profundamente defensivo. E inclusive internacionalmente. Vamos defender as baleias, vamos defender os pinguins, entendeu? Os passarinhos, não sei onde, a borboleta, né? A borboleta monarca, e por aí vai. Que tudo isso é muito importante. Mas se você não liga isso aí politicamente, quer dizer, uma outra visão do que é o desenvolvimento, você não consegue ganhar a população para isso. Você tem que ter uma outra proposta. E isso aí você tem que realmente aprofundar. Eu vejo, por exemplo, nessas objeções, inclusive vários amigos meus de esquerda, quer dizer, fazem, pessoalmente, me sentam o cacete, dizem assim: porra, vocês querem parar o desenvolvimento. Eu digo assim: esse aí, com toda certeza, sem a menor dúvida. E esse que está em curso hoje no Brasil e no mundo, e no Brasil é mais caricatural, porque aqui tudo acontece mais agudamente, né? Quer dizer, você tem um capitalismo que é mais selvagem do que em outros lugares, provavelmente. Então, se você não para discutir, quer dizer, questões que são de mudanças estruturais que vão implicar, em última análise, o problema de fundo é assim, o que me espanta aqui na esquerda ao discutir isso, ela
passa a adotar, quer dizer, que o processo é uma coisa caricatural também, mas assim, o desenvolvimento está bom, o ruim é a apropriação dos lucros do desenvolvimento. Então nós temos que ter esse mesmo desenvolvimento com distribuição de renda, né, quer dizer, com uma apropriação social da renda, tudo bem. É mais ou menos, se for pensar, o que fizeram os russos. Quando, na União Soviética, os caras passaram um rodo do meio ambiente de todos os países da União Soviética que não tem mais tamanho. Entende? Ao ponto que você tem, mais uma vez caricaturando, você tem um lago gigante, o Lago Aral, que foi reduzido a uma poça, entende? Em processo de irrigação que já não funciona mais, porque não tem mais água. Entende? Então, a visão tosca é essa, assim, não importa o rumo do desenvolvimento, importa quem se apropria dos resultados. E isso não é uma verdade real. Quer dizer, quando você tem um desenvolvimento que é completamente insustentável, quer dizer, quem vai pagar o preço no fim é todo mundo, mesmo que for apropriado entende, por um Estado socialista, por exemplo. Eu vou me lembrar de uma discussão do Lutzenberger, que foi absolutamente genial. Uma conferência que teve aqui no Rio, lá por 82, teve uma conferência sobre a Amazônia, em que um dos mais militantes comunistas, do Partido Comunista, discutindo, que era um grande mobilizador, que teve muita importância em movimentos nacionalistas pró-exploração na Amazônia e tal. Ele faz todo um discurso, e quando dá a palavra para o Lutzenberger ele fala uma frase que ele quase foi expulso da sala, que diz o seguinte: o problema não é o socialismo ou o comunismo, ou o capitalismo ou o comunismo, o problema é o industrialismo. Ele diz, você fazer um desenvolvimento de tal tipo, ele não usou a palavra industrialismo, e isso aí vai levar ao desastre, não sei o que e tal. Ele estava falando 30 anos à frente do seu tempo, e naquela altura eu me lembro que eu fui escandalizado. Eu disse, caramba, esse cara é doido. Como é que vai explorar? Tem que explorar, tem que tomar cuidado, tem que explorar, por aí vai. Isso não é tão banal, quer dizer, isso no pensamento da esquerda isso é uma coisa muito forte. O começo do MST, eu fui na Congresso de Fundação, fui em vários congressos do MST desde os anos 80, até meados de 90, aliás, não, antes disso eles levaram um choque de realidade. Mas a proposta inicial do MST era a produção coletiva, em grandes monoculturas, era fazer em propriedades coletivas aquilo que o agronegócio fazia em geral, para fazer lucro para os capitalistas agrários. Então ele não estava questionando o modo de produzir, ele estava questionando o modo de se apropriar da produção. E na época eu já dizia isso aí não resolve o problema, porque usando esse sistema, vocês vão quebrar. Para início disso, começando por aí, você não tem capacidade de competir com o agronegócio de grande escala. Você vai se colocar no mesmo pé que ele, você quebra. Bom, quebrou. Você tem vários dos primeiros grandes assentamentos que o MST conseguiu fazer no Rio Grande do Sul, do Alemão e outros, que aplicaram esse projeto, chegou um momento que não dava mais. E eles, muito inteligentemente, foram aprendendo com os erros e com o tempo e foram adotando uma outra política, uma outra estratégia, e finalmente estamos juntos na proposta do projeto agroecológico para a agricultura no Brasil. Mas, enfim, isso faz parte da história da esquerda. A gente foi formado dessa maneira. Eu vivi com isso quando eu trabalhei na França para o Ministério da Agricultura francês, no equivalente do IBAMA lá durante muito tempo. Não existia outra hipótese. A hipótese que discutível do ponto de vista de esquerda era a apropriação do resultado, mas não o modo de fazer o desenvolvimento. E essa questão é hoje a questão mais importante. E eu acho que está entrando muito devagarinho, entendido na esquerda brasileira, mais aceleradamente em outros países, a ideia do ecossocialismo. Você ter que seria a única maneira de você resolver o problema ambiental seria pelo ecossocialismo. Dentro do capitalismo você não faz. Você pode ter uma coisa que regulamente um pouco mais aqui e ali, ter mais cuidados. Até você pode dizer, na Europa,
controle do desmatamento foi uma coisa mais significativa, por exemplo, até a ampliação das áreas florestadas. Mas isso não altera o essencial do problema. Então, eu acho que é isso que nós estamos enfrentando. A correlação de forças é muito ruim, mas talvez, inclusive, porque a gente não consegue fazer o debate de fundo aparecer. A gente está sempre um pouco na defensiva. Né? Então, pô, os caras estão destruindo, estão fazendo isso, estão fazendo aquilo, não sei o que e tal. Mas eles têm uma justificativa. Eu chamo de distribuição, a destruição criativa. Então, estamos destruindo, mas estamos criando riqueza, estamos criando desenvolvimento. Então, o agronegócio fala isso habilmente, inclusive, eles foram durante muito tempo muito toscos, mas eu diria que desde que aquela senadora que foi ministra da Dilma, que era o nome dela, que era o do... Cátia Abreu. A Cátia Abreu, quando ela foi presidente da CNA, ela deu uma virada na CNA. Ela acabou sendo chutada para escanteio porque era mulher. Mas, do ponto de vista de cabeça, ela criou os mecanismos pelos quais o agronegócio cresce com inteligência. Inteligência para o mal, mas inteligência. É uma coisa mais elaborada, eles se justificam mais, tem uma propaganda espetacular do ponto de vista de comunicação. Né? Todo mundo vive impressionado. As pessoas, você fala com qualquer pessoa, diz assim, poxa, que potência aqui, todos aqueles tratores juntos, criando, recolhendo toneladas e toneladas, estou maravilhado com o negócio. Você não sabe os efeitos que você tem colaterais. A gravidade do nosso problema é isso que você indicou, Fernando. Temos uma correlação muito ruim, mas será dificilmente essa correlação muda se você não coloca o debate abertamente, um debate de fundo aberto. E que eu acho que nós estamos numa situação muito mais complicada ainda do que nós estamos considerando até agora, porque nós não temos um instrumento político capaz de fazer isso. Né? Quer dizer, o PT, não só ele nunca teve muito peso dentro do PT, por ter a parte, digamos assim, de uma visão de desenvolvimento diferente, e foi perdendo isso ao longo do tempo. Eu acho que está se transformando, aliás, no limite, está se transformando mais numa força eleitoreira do que numa força política de transformação do que quer que seja. Mas, enfim, é mais manter o que tem, quer dizer, espaços não digo de poder, mas espaços de governo, do que você tentar ousar uma modificação mais radical. Para isso, você tem que explicitar posições. Enquanto você começa a se confundir, nesse governo aconteceu de rodo, você se confunde com a direita, até diz assim, não, a gente não pode bater de frente porque a gente perde tudo, então a gente negocia, não sei o que, e acaba votando junto, a gente volta junto, coisas muito ruins. Então, você não tem clareza para a população, é todo mundo igual. Então, quem é que ganha um processo eleitoral nesses tempos? Você não consegue. Como exemplo, como esse exemplo. Como exemplo. Quem consegue gastar mais dinheiro. Como exemplo de votar junto, né? A votação como é que é? A relação, a amizade Brasil e Israel, que é uma coisa completamente incompreensível, né? Nesse momento, e que vai ser tema de um programa com o Daniel Arão Reis daqui a 2 semanas. A gente está chegando ao final do programa, eu só queria ler 3 mensagens, né? 3 comentários. Um primeiro comentário, eu acho que é a grande questão, Wagner Spagnu, eu acho que essa é a pronúncia do nome, né? E que foi objeto, como o Normando fez referência, de um programa que o Jean participou aqui com a sindicalista, né, dos petroleiros do Rio Grande do Sul, Márcia, por favor, Normando. Miriam Cabreira. Miriam Cabreira, né? Que eu remeto o Wagner a esse programa. Ele disse, não mudaremos nossa matriz energética da noite para o dia. A exploração da margem equatorial é possível desde que seja feita com segurança, tal qual ocorre no pré-sal. A grande questão é exatamente essa, saber quais são os níveis de segurança. Márcia fez a defesa de que isso é possível. O Jean já colocou algumas preocupações relativas a isso nesse programa.
né? Uma mensagem da Estela Sigrist Bettini. Primeiro, ela diz: Jean-Marc, líder estudantil da época de nossa juventude, e, na sequência, o comentário. Quando você falava da entrevista da Marina, Jean, e ela comentou: tive a mesma sensação ao ver o vídeo, percebi que ela apenas se defendia, se enfraquece, mas não desculpa os agressores. Não é? Bom, a gente está chegando ao fim desse programa. Jean falou de ecossocialismo. Eu remeto os nossos também, para além desse programa do Trilhas da Democracia, com Jean e Miriam. Jean falou do ecossocialismo, né? E não há como pensar num nome, um franco-brasileiro, um dos maiores teóricos do pensamento marxista, de linhagem trotskista, e um grande defensor do ecossocialismo, que é o Michel Levy, né? Que tem uma grande obra que vai exatamente nessa direção de se pensar uma forma de socialismo que não passe por essa ideia de desenvolvimento a qualquer custo, tendo em vista esse caráter fundamental da preservação do espaço que a gente vive, do único espaço que a gente vive, que é o planeta Terra, né? E só para concluir, né, Jean falava da necessidade de sempre se pensar de maneira muito crítica em relação a grandes projetos faraônicos de desenvolvimento. O agronegócio é um projeto dessa natureza, que foi criado pelo Prodecer, né? E que se tentou, e eu tive essa experiência, né, os meses que eu passei em Moçambique, a tentativa de replicar o que foi feito no Cerrado brasileiro, na savana africana, né, de Moçambique, né, e que resultaria na desapropriação de terra dos pequenos camponeses que têm a posse da terra em função da Revolução Moçambicana, do processo de independência em Moçambique. E foi um projeto que contava com a participação de Brasil e China, não é? Então, é preciso sempre muito cuidado nessas defesas desenfreadas de projetos de desenvolvimento, megaprojetos, porque, em grande parte deles, aqueles que saíram mais comprometidos, mais tendo seus direitos violados, foram os povos originários, foram as classes subalternas, né, comunidades de pescadores, povos indígenas, né, ribeirinhos e assim por diante. Jean, a gente chega ao final. Boa noite de sábado para você. A gente se encontra daqui a 5, 6 semanas. Normando, um grande abraço. Não percam amanhã às 15 horas uma grande discussão que já foi gravada ontem, sobre os ataques ao direito de greve no Brasil. Não percam. Um grande abraço, a gente fica por aqui. Abraço. E não percam amanhã às 15 horas. Valeu.